Oi, meu nome é Silvio Ramos e estou aqui para falar sobre os elementos interessantes para o projeto digital, elementos do software Microsoft PowerPoint. O primeiro termo são as guias, que são como se fossem abas localizadas no alto da tela, abaixo do nome do arquivo. São elas arquivo, página inicial, inserir e todas essas outras que estão aqui. É importante a gente reconhecer também a utilidade do botão esquerdo do mouse, que ele é utilizado para selecionar elementos do slide, opções de menu, etc. O botão direito do mouse é utilizado para abrir janelas de submenus. Onde você clicar, ele vai abrir janelas de submenus. O botão esquerdo serve para selecioná-las ao clicar sobre elas. O zoom é utilizado para que você altere apenas a visualização do slide e dos seus componentes, que fica nessa barra localizada no canto inferior direito e serve para ver com mais detalhes os elementos da tela ou menos detalhes para você visualizar toda a área de trabalho aqui ao redor. Aqui é a área do slide, que vai aparecer na apresentação, e aqui é a área onde você pode ter os elementos para deixar trabalhando por ali. O termo, vou aumentar um pouco para a gente chegar mais perto. Existe o termo arrastar. Arrastar é um termo usado para a ação de clicar com o botão esquerdo do mouse sobre algo e deslizar o mouse mantendo esse botão pressionado. Serve para deslocar objetos, slides, pontos de ajuste dos objetos ou fotografias. Então tudo isso é feito com o termo arrastar, clicar e arrastar. Salvar como? Salvar como, você vem na guia Arquivo, Salvar como, e você escolhe o local para salvar. Eu já escolhi o meu local e vou salvar com o nome de apresentação de projeto digital. Serve para guardar as alterações e alterar o nome e o tipo de arquivo, que você pode ver também aqui em salvar como, e alterar aqui embaixo a apresentação do PowerPoint. Você pode gravar em PDF, em PNG, vários outros formatos. Cancelar, que eu já salvei. Se você for alterar um programa de um arquivo de uma forma muito significante, é interessante você salvar o arquivo com outro nome e modificar tudo a partir dali. Quando você desistir ou se arrepender, você tem a opção de voltar para aquele arquivo com o nome original. Caso você não queira mudar o nome, basta vir aqui nesse disquinho e clicar nesse disquete que ele vai salvar, ou a tecla Ctrl B. A ação de selecionar. Selecionar, para você selecionar a opção de menu ou submenus, ou um slide, uma foto, ou um objeto dentro do slide, caixa de texto, etc., basta clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o que você deseja selecionar. Por exemplo, se você quer selecionar dentro do texto, você clica dentro. Se você quer selecionar a caixa, clica na linha da caixa. Você pode movimentar arrastando. Se você quer selecionar um slide, você seleciona dentro. Para desfazer uma seleção, basta clicar fora do objeto ou do grupo de objetos selecionados. Ou fora do slide também, você deseleciona o slide. Quando seleciona, ele fica amarelo, quando deseleciona, ele torna-se azul. Para duplicar o slide, você seleciona a miniatura do slide, mantém pressionada a tecla Ctrl e clica sobre a tecla D de duplicar, Ctrl D. Você tem então o slide duplicado. Esse comando serve também para duplicar outros elementos, como a gente vai ver mais adiante. Você pode também desfazer ou refazer uma ação. Para desfazer, você tecla Ctrl Z, mantém pressionada a tecla Ctrl e clica na tecla Z. Ele vai desfazer o que foi feito, ou seja, ele desfez a duplicação do slide. Para refazer, você aperta a tecla e mantém pressionada a tecla Ctrl e digita na tecla Y. Ctrl Y no PowerPoint, ele refaz a ação. Ou então você pode vir nessas setas azuis aqui em cima. No caso aqui a gente tem a seta de desfazer, ele diz o que vai ser desfeito, que é desfazer, duplicar. Cliquei, ele desfez a duplicação. E agora ele me abre uma outra aqui que é refazer a duplicação e ainda dá
o Ctrl Y ali do lado como tecla de atalho. Então ele refez a duplicação do slide. Para iniciar uma apresentação de slides, por exemplo, vamos colocar aqui slide 1 teste e slide 2 teste 2. Então, eu estou aqui selecionado no slide 2. Então, se eu quiser iniciar a apresentação de slide do começo, eu vou na tecla F5 das teclas lá de cima do teclado, tem o F5, clico nele, ele vai começar a apresentação a partir do primeiro slide de toda a sua apresentação. Para passar, você pode apertar a barra de espaço ou a seta e voltar. Slide 1, slide 2. Slide 1, slide 2. Para sair da apresentação de slide, você aperta ESC, canto superior esquerdo do seu teclado. Ele vai voltar naquele slide que estava sendo projetado naquele momento. Quando ele volta para a tela de edição, volta na tela em que o último slide estava sendo apresentado. Se você quiser verificar como está aquele slide, ou seja, apresentar dele para frente, você vai apertar o Shift, manter segurada e pressionada a tecla Shift e apertar o F5. Ele começa a apresentação a partir do slide que você estava. Então, F5 puro, simples, ele vai lhe dar a apresentação a partir do primeiro slide. F5 com o Shift seguro antes, ele vai apresentar a partir do slide em que você está editando. Vamos aprender a inserir uma imagem agora. Você vem na aba Inserir. Geralmente é bom deixar na aba da página inicial, porque tem todas as opções mais utilizadas. Então você vem na aba Inserir. Aqui na frente a gente tem Imagem. Clica em Imagem e vai escolher a pasta que ele vai estar. Então eu venho aqui, venho Tutorial PowerPoint, Dedos. Vamos inserir essa mão com essa aliança para a gente conseguir editar. Eventualmente a imagem pode aparecer muito grande ou pequena, né? Depender da resolução original da imagem, que pode ser ampliada ou reduzida. Para a gente ampliar e reduzir a imagem sem manter proporção, a gente pode utilizar essas alças na lateral. Se eu pegar em cima, eu vou achatar ela na altura. Se eu pegar na lateral, eu vou achatar na largura. No ângulo da foto, ela altera proporcionalmente ao que eu tenho no momento. Vou dar o Ctrl Z para a gente voltar até a foto original. E se em fotografia isso não tem tanta utilidade, mas já gravem porque vocês vão usar isso nos objetos. Para manter a proporção enquanto reduz ou amplia uma fotografia, um objeto é mais necessário isso, mantenha a tecla Shift apertada para ele encolher a imagem. Isso mantém a proporção. Se você segurar na lateral e apertar o Shift, ela não vai manter a proporção. Na fotografia não interessa manter ou não, mas num objeto, quando a gente vai ver já daqui a pouco, você vai ver que manter a proporção é interessante. A gente pode também cortar essa imagem, pegar uma parte dela. Quando a gente clica sobre a imagem, aqui em cima vai aparecer uma nova guia lilás, ferramentas de imagem. Você vem na opção cortar, clica sobre cortar. Na imagem vai aparecer essas ferramentazinhas de corte interno, como se fosse uma bordazinha mais grossa. Então você escolhe, se você quiser diminuir a área visível da imagem na altura, você vem aqui, na largura você vem aqui, ou você pode pegar pelo canto e escolher altura e largura ao mesmo tempo. Vamos manter esse dedo com a aliança. Depois de ter a opção da área que eu quero manter exposta, eu clico fora da área de seleção e ele, a partir de agora, o meu objeto, a minha fotografia aqui, minha imagem é somente o que eu cortei. A grande vantagem é que o programa não perde o resto da imagem. Se você for novamente aqui, tiver selecionado a sua imagem, for em cortar, ele vai devolver a opção sombreada do resto da fotografia da mão, se você quiser corrigir algum corte errado que você fez. Se você tiver cortado demais o dedo, por exemplo, você errou, eu quero de novo. Então eu venho aqui, ferramentas de imagem, cortar e corrijo o meu corte.
clica fora para poder liberar a nossa nova imagem. Vamos então agora desenhar objetos. Começar a interação entre objetos e imagens. Você vem na aba Página Inicial, vamos aprender a desenhar um retângulo. Então você vem aqui nessas formas, escolhe a forma de desenhar um retângulo. Você clica sobre o retângulo e ele vai se transformar numa ferramenta de desenho. Aqui é o cursor, uma setinha. Quando entra na área do slide, ele vai se transformar numa ferramenta de desenho. Então para desenhar o retângulo, você clica o botão esquerdo do mouse, onde vai iniciar o retângulo. Segura e você vai arrastar de forma que o retângulo se forme. Você escolhe a altura, a largura e estabelece qual é a dimensão do seu retângulo. Depois que você terminou, você pode, da mesma forma, ajustar a altura, largura ou ambos ao mesmo tempo. Neste caso, se quiser manter a proporção, mantenha o Shift clicado e amplia, ele vai ampliar para a diagonal, mantendo a proporção. Para a gente desenhar uma linha, vem na mesma região onde tem as formas, você vem na ferramenta de desenho linha, clica sobre ela e da mesma forma você vai escolher onde é que ela começa. Clica no ponto de início, mantém o botão esquerdo pressionado e arrasta para onde você quer levar a sua linha. Se você quiser desenhar uma linha com ângulos mais precisos, com variações de 45 graus, por exemplo, você clica no início e aperta a tecla Shift. Então ele não vai deixar a linha se mover, a não ser quando você atinja ângulos de 45, 90 a cada ângulo variável de 45. Isso é interessante quando a gente quer desenhar uma linha perfeitamente horizontal ou uma linha perfeitamente vertical, para não ter que a gente ficar tentando acertar o ângulo dela. Aperta o Shift, ele já conduz para a linha vertical. Para a gente mover o objeto ou o slide, vamos duplicar esse slide aqui também para ter Ctrl D. Vou nesse primeiro slide para diferenciar um de outro, vou mover ele para cá. Então, essa fotografia para cá, para a gente saber que temos dois slides diferentes. Para a gente mover o objeto ou o slide com a seta, nós vamos manter o botão esquerdo pressionado e arrastar. Se eu quiser puxar isso, o slide também, posso fazer a mesma coisa. Clico aqui sobre ele e levo para onde eu quiser colocar. Levei o terceiro para o lugar de segundo, quiser levar o primeiro lá para o fim, consigo fazer isso também. Devolvendo o slide 1 para a posição dele, o slide 2 já está aqui e que está duplicado o slide 2. Vamos então continuar. Eu coloquei, por exemplo, esse retângulo na frente da minha imagem. Eu tenho a opção também de movê-la para trás. Antes, eu quero falar também sobre não apenas os movimentos com o slide, com o botão esquerdo. O movimento com o botão esquerdo, você vê que ele se dá de uma forma meio saltatória, porque ele tem algumas linhas que o guia no movimento dentro do slide. Para você fazer com que esse objeto se desapegue dessas linhas, você clica e mantém pressionado a tecla Alt do seu teclado. Então você vê que ele já vai ter um movimento mais suave e você consegue colocar o seu objeto precisamente onde você quiser. Se não tiver o Alt pressionado, ele vai lhe dar algumas opções já meio amarradas para você colocar seu objeto. Clica o Alt, aí fica tranquilo, você tem movimento suave e livre. Se você estiver movimentando através das teclas do teclado, pode ver que ele também dá os pulos dele como com o botão esquerdo. No caso das setinhas do teclado, você vai utilizar a tecla Ctrl para suavizar esse movimento. Então, para movimentos de alta precisão, você pode partir para as teclas setas do teclado, pressionar o Ctrl e aí você tem movimentos bem mais detalhados de ponto a ponto do seu objeto. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o objeto na frente da minha imagem. Para eu jogar ele para trás, se eu quiser colocar essa imagem aqui na frente do objeto,
como o PowerPoint trabalha com camadas, eu vou precisar fazer o seguinte: eu clico com o botão direito sobre o meu objeto, ele vai abrir esse submenu. Botão direito abre submenu e você vem bem aqui em enviar para trás. Como eu quero jogar para trás de todo mundo, a primeira camada lá de baixo, então eu vou enviar para trás. Ele vai ser jogado para trás do nome slide, para trás do desenho, ou da imagem, desculpa. Então eu enviei para trás, o meu objeto enviei para trás de tudo. Eu posso também formatar a rotação, tanto do objeto quanto da imagem. Através desse pequeno joystick verde, eu clico sobre ele e rotaciono. Da mesma forma, apertando o Shift, eu vou ter os ângulos mais precisos. Diferente sem o Shift. Ou eu posso clicar o botão direito sobre ele, venho bem aqui em formatar a imagem, ele vai me dar a opção, botão direito, venho em tamanho e posição. Tamanho e posição, ele me dá a rotação que está. Eu vou tirar essa janela aqui do meio, então eu tenho aqui rotação 342 graus. Se eu aumentar essa rotação, ele vai girar no sentido horário. Se eu diminuir, ele gira no sentido anti-horário. E eu posso digitar também um número se eu quiser. 90 graus. Vamos agora desenhar uma curva. Aqui nessa ferramenta, que se assemelha a um morrinho íngreme, você clica sobre ela e vai se transformar também novamente numa ferramenta de desenho. Neste caso, a forma de você inserir a sua curva é diferente dos outros. Você não vai clicar e manter pressionado o botão esquerdo. Você vai clicar uma vez, porque a formação dele é como se fosse uma linha sendo presa em pontos como alfinetes. São os pontos de flexão da sua curva. Então você clica, ele começa o traçado. Eu já soltei o botão esquerdo. Eu vou clicar novamente, ele vai dar um segundo ponto de flexão. Entre um ponto de flexão e outro, você vê que vai se formando uma curva. Ela não dá segmentos de reta retos. Você forma segmentos curvos. Para eu terminar, eu aperto a tecla ESC, canto superior esquerdo, e eu tenho então o formato da curva que eu escolhi. Para desenhar o objeto com essa mesma ferramenta, ou seja, um objeto fechado, eu vou vir, da mesma forma, clico uma vez no botão esquerdo, escolho qual vai ser a forma desse meu objeto, e vou desenhando. Quando eu chegar perto do final, tentando acertar a extremidade, ele fecha e me pinta o objeto de azul. Eu posso ainda editar os pontos de flexão que eu criei. Eu vou dentro do objeto e clico no botão direito. Bem aqui eu tenho editar pontos. Ele vai me dar a opção de editar os pontos. Neste caso, muitas vezes é importante eu vir aqui no zoom. Posso aumentar meu zoom, correr e alterar os pontos de flexão que eu mesmo desenhei. Coloco da forma, na posição que eu quiser. Se alguém quiser também pode alterar inclusive a forma que essa flexão se dá. Se eu clicar com o botão direito sobre os pontos de flexão ou sobre uma linha, no caso de clicar em cima do ponto de flexão, eu posso utilizar para excluir esse ponto. Se tiver uma parte que não tenha pontos, eu posso clicar nesse trajeto para adicionar, não consegui, eu peguei fora, adicionar ponto. Tenho que pegar bem exatamente sobre a linha, adicionar ponto. E aí eu posso deslocar esse ponto e alterar também a flexão dele para onde eu quiser. Pronto.
tirar aqui para diminuir, para sair da seleção. Vou voltar a minha visualização do meu slide e vou agora ensinar a como você selecionar todos os elementos do slide de uma vez só. Você pressiona e mantém pressionada a tecla Ctrl e clica na tecla T. Selecionou tudo, todos os elementos que estão no slide, inclusive se tiver algum fora do slide, você clica Ctrl T, ele vai pegar todos os elementos que estão na sua região de trabalho. E eles se movimentam todos ao mesmo tempo. Inclusive, se você rodar um, ele roda todos. O que você fizer com um, faz todo ao mesmo tempo, só que isolados, eles giram em torno de seus próprios eixos individuais, por exemplo. Então, Ctrl Z para retomar o que eu fiz. Vou dar um Ctrl Z de novo para ir alterando até cheguei aqui na posição que eu estava. O último passo então foi Ctrl T, selecionar tudo, todos os objetos que estão naquela sua região de trabalho naquele momento, daquele slide. Ele não vai selecionar dos outros, obviamente, ele vai selecionar do que você está trabalhando. Para selecionar vários, você não quer selecionar todos, quer selecionar alguns. Então você começa, escolhe o primeiro, qualquer que seja, e depois você clica a tecla Ctrl, veja que o mouse vai mudar de forma. Não mudou de forma. Ele muda aqui quando está em cima da alça. Ele se transforma em outra, em cima do objeto ele se transforma. Então, repetindo, ele muda de forma quando você está dentro da área de seleção. Ele mostra que você está adicionando mais alguma coisa, um sinalzinho ali de mais. Então você vem em outro objeto, clica, eu quero, no caso aqui, vou selecionar essa imagem. Pronto, esses 3 objetos estão selecionados. Se você quiser desselecionar um deles, eu já soltei o Ctrl. Eu clico no Ctrl e mantenho pressionado, venho em cima do que eu quero desselecionar, sair da seleção deste aqui, da imagem. Pronto, mantive só esses 2 selecionados. Só que assim, enquanto eu ainda estiver movimentando eles 2 separados, eles estão selecionados, mas estão cada um por si. Deixa eu voltar ao passo Ctrl Z e vou com o botão direito em cima da área dele. Como aqui é uma linha, eu preciso pegar exatamente sobre a linha. Fora da linha eu não consigo selecionar nada. Em cima da linha eu vou conseguir agora agrupar. Eu quero agrupar os 2 objetos. Então eu venho em botão direito, agrupar, agrupar. Os 2 agora viraram um objeto só. E se eu quiser, por exemplo, movimentar ou girar, eles vão agora girar os 2 como um centro de rotação só. Antes eles rodavam cada um pelo seu próprio centro de rotação. Então aqui eu agrupei. Para desagrupar eu sigo o mesmo caminho. É sempre mais fácil, você quando tem elementos muito finos, você vem nas alças e clica com o botão direito sobre Ctrl Z, se der errado, com o botão direito sobre a alça que ele abre desagrupar. Mesma coisa, agrupar, aí vai abrir a opção, você vem aqui na opção de botão direito sobre a imagem, agrupar e então desagrupar. Ele volta cada um a ser um objeto individual. Para sair da seleção, clica fora. Eu agora quero inserir mais uma caixa de texto aqui, por exemplo. Então eu venho no menu, na aba ou na guia inserir, bem aqui eu tenho uma folha com um textozinho e um A, escrito caixa de texto. Então inserir, guia inserir, opção caixa de texto. Quando eu entrar, ele vai se transformar num objeto de escrita. Onde eu quiser fazer minha caixa de texto, eu clico e ele vai me dar a opção. Então eu posso vir aqui e escrever o texto que eu quiser. Projeto digital odontológico, por exemplo. Clico fora, ele vai sair da seleção. Aqui embaixo eu tenho outra caixa de texto, por isso que quando eu cliquei aqui, que é exatamente escrito testes, toda aqui é essa área da caixa de texto. Então onde você clicar em alguns objetos, ele vai lhe mostrar a caixa de texto. Se eu quiser alterar o formato, a cor, a fonte, todas as características do texto, eu atuo como um editor de texto normal, como o Word, por exemplo. Eu seleciono o texto, venho na guia página inicial,
E aqui eu tenho nessa região as opções de edição. Eu posso selecionar cores aqui, quero colocar que ele seja, por exemplo, laranja. Aumentar o tamanho. E colocar negrito, itálico, sublinhado, alterar a fonte. Então nós podemos fazer isso. Sair da seleção, clica fora dele. No caso, quando você seleciona um objeto para poder selecionar o outro, sempre que você clica, se não apertar o Ctrl, ele vai sempre selecionar, vai desselecionar o objeto anterior. Então, por exemplo, agora a gente vai aprender a copiar um objeto ou um slide. Você seleciona o que você deseja copiar, mantém pressionada a tecla Ctrl e clica na tecla C. Isso faz com que aquilo que você selecionou e copiou seja jogado para uma área da memória do programa chamada de área de transferência. Esse termo é muito importante porque a gente vai usar lá na frente. Área de transferência. Para copiar um slide, por exemplo, você seleciona o slide e faz Ctrl C sobre o slide. Aparentemente nada aconteceu, mas você vem aqui nessa região, por exemplo, abaixo desse slide, e dá Ctrl V, que é para colar. Você cola ele para lá. Então, e da mesma forma, um objeto ou uma imagem. Por exemplo, é muito importante você perceber disso. Quando você seleciona um objeto, faz um Ctrl C, copia, e vai para outro slide e faz o Ctrl V, colar, este objeto que foi colado aqui, ele está na mesma posição e no mesmo tamanho exato que ele estava no slide original. Você pode ver, todos os elementos vão mudar na tela, menos ele está na posição exata. Isso também é muito importante quando eu quiser transferir um objeto que está em uma dimensão de tamanho e altura, largura e altura, para uma outra posição que eu quero que ele esteja nas mesmas dimensões. Eu posso inclusive comparar um slide com outro, sabendo que esse elemento tem o mesmo tamanho nos dois slides. Pode me servir como referência. Eu posso duplicar o slide também, como a gente já fez antes, Ctrl D sobre o slide. Clica no slide e faz o Ctrl D. Na imagem, isso no objeto ou na imagem, você também pode fazer. Sobre a imagem, Ctrl D. Ela duplica, só que ela duplica por cima da outra, um pouquinho mais para baixo e um pouquinho mais para a direita. Inicialmente. Fazer Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Volta para cá. Então, no objeto a mesma coisa. Ctrl D, ele vai duplicar deslocado. Eu posso fazer o Ctrl D mais de uma vez. Por exemplo, eu fiz o primeiro Ctrl D, ele duplicou esse retângulo. Eu posso afastá-lo e fazer um Ctrl D novamente. Ele vai agora duplicar com a mesma distância que eu fiz do primeiro. Que ele entende que eu quero fazer uma sequência uma atrás do outro. Mas se você não quiser que ele fique aqui, você pode tirar ele de posição. Da mesma forma, pode tirar até o original de posição. Pode fazer o que você quiser. É muito importante você saber de uma coisa. Quando você seleciona um objeto, ou uma imagem, ou um slide, alguma coisa, e faz o Ctrl C, no caso da imagem é diferente, mas no objeto, quando você faz o Ctrl C sobre o objeto, quem vai para a área de transferência é aquele objeto. No caso, se você vier em cima de outro objeto e fizer Ctrl C de novo, ele vai, o programa vai esquecer do primeiro e vai jogar este novo objeto na área de transferência. Então, se você fizer um Ctrl V, que é colar, você fez Ctrl C de copiar em cima daquele objeto parecido com pão de açúcar, por exemplo, e você vem em outro slide e faz o Ctrl V, ele vai colocar o pão de açúcar. Você tinha feito primeiro o Ctrl C num retângulo, não usou para nada, fez o Ctrl C em cima do pão de açúcar e ele esqueceu o retângulo inicial e só fez o Ctrl V, só colou o que estava na área de transferência, que era o pão de açúcar. Em relação, se você quiser tirar daqui, apagar, mas não quiser perder este objeto, por exemplo, você quer tirar desse slide, mas você não quer perder, você quer colar em algum outro. Então você vai utilizar o termo chamado recortar. Você faz Ctrl X, ele tira daqui, mas joga para a memória.
Você vai então em outro slide que você queira e Ctrl V. Ele vai colocar na mesma posição e na mesma dimensão que ele estava no slide original. Pronto, tirou de lá, copiou aqui. Da mesma forma que o Ctrl C, quando você faz o Ctrl X, ele apaga, joga para a memória. Se você fizer o Ctrl X em outro e não utilizar o primeiro, você vai ter perdido ele da sua memória. A única forma de recuperar, se for uma ação relativamente recente, é ir desfazendo os passos com Ctrl Z, até reaparecer aquele objeto que você recortou, esqueceu e não utilizou, senão você vai perder. A gente pode também formatar um objeto. Por exemplo, se eu quero alterar a cor dessa linha ou a cor desse preenchimento, eu posso clicar no botão direito sobre esse objeto, venho em formatar forma, posso alterar o preenchimento dele, com licença, pronto, vou tirar daqui. Posso tirar o objeto também para poder ficar mais fácil de visualizar. Alterar o preenchimento, eu posso deixá-lo sem preenchimento, que ele fica só a linha. Preenchimento sólido, escolher a cor, que eu vou manter o preenchimento. Você pode perceber que ainda existe uma linha azul por aqui. Vou trocar essa cor, colocar uma cor amarela, que a gente consegue visualizar melhor. E eu posso alterar também e posso preenchê-lo com uma imagem ou textura, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. São as três opções que nos interessam: sem preenchimento, preenchimento sólido ou preenchimento com imagem ou textura. E alterar a cor da linha também, eu posso tirar a linha, posso colocar uma linha sólida e escolher a cor dessa linha sólida. Posso também, para alterar esse objeto, eu posso fazer com que ele gire, invertê-lo horizontalmente, tanto o objeto como a imagem. Em relação ao objeto ainda, formatar forma, a gente pode vir aqui no estilo da linha, que eu não falei ainda, falei da cor da linha, vou falar do estilo da linha. Eu posso alterar a largura da linha. Se eu quiser uma linha bem fina, eu vou mexendo aqui, ele vai alterando lá a espessura. Está bem espessa para você verificar que está mudando, ou bem fina para a gente ver como ela altera também. Posso alterar o tipo de traço, torná-lo pontilhado, deixá-lo duplo, a gente pode alterar tudo isso aqui. E posso também inverter horizontalmente, que também vai ser útil para a gente na execução do projeto. Como eu faço? Aqui em cima, quando eu estou selecionado um objeto, ele abre lá em cima uma guia como ferramenta de desenho. Se eu tiver selecionado a imagem, ele vai abrir ferramentas de imagem. Em tanto um quanto no outro, eu clico aqui, venho no formatar dele, e ele vai mostrar o que realmente ele tem. Tanto na ferramenta de desenho, na parte de formatação, eu tenho essa opção girar, como na imagem também, girar. Então, se eu quiser girar esse objeto, eu venho ferramentas de desenho, formatar, clico aqui em girar e escolho inverter horizontalmente. Ele já me dá uma prévia da opção aqui, ó. Mas para selecionar eu preciso clicar com o botão esquerdo em cima. Cliquei, ele inverteu horizontalmente. Ctrl Z para a gente ver como era antes, vai voltar. Ctrl Y para refazer. Desfazer, ele era assim e eu inverti horizontalmente, Ctrl Y. Posso fazer a mesma coisa com a imagem. Ferramentas de imagem, girar horizontalmente. O que era um dedo esquerdo, virou agora um dedo da mão direita. Ctrl Z. Essa mesma imagem, eu posso jogá-la para a área de transferência. Tem uma observação importante que eu quero que todos gravem sobre enviar imagens à área de transferência. Quando você envia uma imagem para a área de transferência, o PowerPoint não lhe permite enviar uma segunda imagem. Ele fica com ela sedimentada lá. Para você poder enviar uma segunda imagem para a área de transferência, você tem que limpar essa área de transferência. E a forma de limpar essa área de transferência é fechando o programa. Então você salva o seu programa, salva o seu arquivo, o seu trabalho, e fecha no canto superior direito, você fecha o seu trabalho.
Depois de fechar, você reabre novamente e a sua área de transferência vai estar limpa. Ou seja, você salva para não perder tudo que foi feito até agora, vem no lado direito, fecha o seu trabalho, reabre, aí vem sobre a imagem, seleciona a imagem, no caso aqui eu quero selecionar a imagem desse dedo, e vou fazer o meu Ctrl C, joguei para a área de transferência. Eu posso agora alterar qualquer objeto, a área de preenchimento do objeto, eu posso alterar com essa imagem. Então vamos novamente, eu venho editar, por exemplo, esse retângulo. Botão direito, opção formatar, forma, ele vai me abrir a opção de alterar o meu preenchimento. Eu venho agora aqui em preenchimento com imagem ou textura. Ele vai me perguntar que eu quero inserir a imagem, inserir da onde? Para onde foi que eu joguei a imagem? Joguei para a área de transferência, então eu vou aqui em área de transferência. Ele vai me jogar essa imagem achatada e adaptada à área que eu tenho no meu retângulo. Se eu fizer a mesma coisa com essa área irregular, ele também vai fazer preenchimento com imagem e textura, ele já coloca lá meio que achatada e adaptada naquela região. Eu posso sair daqui, mas agora o que eu quero? Eu quero adaptar a minha imagem à forma ou à área que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu quero dar um close, ficar bem próximo mesmo só da aliança, então eu venho também e seleciono o meu objeto que está com sua área de preenchimento com uma imagem dentro e venho na ferramentas de imagem. E venho nessa ferramentazinha aqui chamada cortar, clico em cima do desenho. Se por acaso eu clicar nessa setinha, eu seleciono a primeira opção, que é cortar. Eu posso clicar aqui, como posso clicar em cortar. Aparece novamente aquelas mesmas alças externas e as mesmas ferramentas de corte, que são a bordazinha mais engrossadinha para dentro. Nesta hora, nesse momento, você não vai usar as ferramentas de corte. Você vai trabalhar esticando as ferramentas de seleção, de ampliação nas laterais. E aqui você pode modificar a altura e largura. Se você selecionar o Shift, ele não vai lhe devolver a proporção original da imagem. Eu posso movimentar a imagem e vou ampliando pelos cantos até eu conseguir uma forma que fique de acordo com o que eu quero. Nesse caso, eu mesmo tenho que trabalhar a largura e a altura dela. Vou ampliar bastante, jogar aqui para dentro. Pronto, eu tenho então agora e clico fora, fechou a seleção. Da mesma forma, se eu tiver errado, quiser mais para cima um pouquinho, eu posso clicar aqui, venho novamente ferramentas de imagem, cortar, ele me devolve a imagem para eu trabalhar como eu quiser. Então, e aqui a mesma coisa, venho lá em cima, ferramentas de imagem, cortar pelas alças externas, altero a forma da minha imagem de acordo com o que eu quiser. Nesse caso, vamos fazer aqui, transformar, alterar, formatar a imagem, preenchimento sólido, deixa ele amarelo para ele azul. Ele está na frente da imagem. Nesse caso aqui agora, eu quero colocar que ele está atrás dessa outra, porque como são em camadas, ele está atrás desta daqui e está na frente desta aqui. Mas eu quero trazer esta imagem para frente. Trazer para frente desse, eu quero esconder, por exemplo, essa ponta aqui. Vou deixar só assim. Eu quero esconder essa ponta. Então eu clico sobre, seleciono a minha imagem, o objeto na verdade que está com a imagem como preenchimento dele, clico sobre ele, botão direito e venho trazer para frente. Trouxe o objeto para frente. Naquele momento, no começo do tutorial, eu tinha enviado para trás. Então enviar para trás, você pode, da mesma forma, botão direito, enviar para trás, ou você pode trazer para frente. Também é
uma ferramenta muito útil no acabamento do nosso projeto digital. Então, procurem treinar bastante essas ferramentas. O ideal é você fazer projeção em uma máquina, em um computador diferente daquele que você está trabalhando. Você deixa o vídeo ir andando, vai pausando e voltando, e na máquina que você vai trabalhar, no computador que você vai trabalhar, com o seu PowerPoint aberto, você vai seguindo os passos para sedimentar a utilização dessas ferramentas. Então, meu nome é Silvio Ramos, esse aqui foi um tutorial do PowerPoint para o trabalho com projeto digital. Obrigado e espero que vocês aproveitem.